Oi, pessoal, agora vamos resolver a questão 21. Leia as assertivas a seguir. Assertiva 1. Se um gato e meio come um peixe e meio em 1 minuto e meio, logo, um gato come 2 peixes em 2 minutos. Assertiva 2. Em 1 minuto e 30 segundos, João dá uma volta completa na pista de um velódromo. Considerando que a velocidade de João é constante e igual a 20 quilômetros por hora, é correto afirmar que a distância que corresponde a uma volta completa nessa pista é igual a 500 metros, aproximadamente. Marque a opção correta de acordo com as assertivas acima. Beleza? Vamos lá. Essa primeira assertiva, a gente pode pensar em proporcionalidade para poder resolver, mas aqui eu vou preferir usar uma regra de 3, certo? Para poder resolver ela de forma simples e prática. Então vamos lá. Temos aí três grandezas: a grandeza gato, a grandeza peixe e a grandeza tempo. Tempo dado em minuto, certo? Então vamos lá. Deixa eu montar logo isso. Vamos chamar G de gato, P de peixe, T de tempo, mas só que o tempo está sendo dado em minutos, certo? E vamos agora substituir. Temos aqui um gato e meio, ou seja, 1,5, certo? Come um peixe e meio, ou seja, come 1,5 em 1 minuto e meio, ou seja, 1,5. Logo, um gato come 2 peixes. E aqui eu vou usar o valor desconhecido para o tempo para poder verificar se realmente é 2 minutos ou não, tá? Então eu vou chamar isso aqui de x. E agora, a gente, depois de ter organizado as grandezas em forma de coluna, vou colocar uma seta para baixo na coluna que possui o x. Então, está feito. E agora eu vou avaliar as grandezas em relação em uma primeira situação e depois em outra situação. A primeira situação é relativa ao crescimento ou decrescimento dos valores, certo? E a segunda situação é para a gente fazer uma pergunta, tudo bem? Então vamos lá. A princípio, se vocês perceberam, daqui para cá, esse valor cresceu ou diminuiu? Se vocês observarem, esse valor diminuiu. Então, aqui eu posso usar um sinal de menos para poder fazer essa nossa análise, certo? Essa técnica aqui foi observada por um professor que é muito amigo meu atualmente, o professor Valmir, da cidade de Carpina. Ele é extremamente técnico quando se fala nesse contexto de matemática. O cara é bem. Então, aqui, usando a técnica que ele elaborou, vamos resolver essa questão, certo? Então, continuando. Aqui, ó, se vocês perceberem, qual é o crescimento daqui para cá em relação à quantidade de peixes? Se vocês observarem, o crescimento é algo positivo aí, né? Não é negativo. Como é que eu posso me referir aqui corretamente? A gente observa se isso cresceu ou se não cresceu, certo? Se cresceu, então vai ser mais. Se não cresceu, então vai ser menos. Então a gente observa que daqui para cá aumentou. Então, se aumentou, esse sinal vai ser mais, certo? Essa é a nossa primeira análise, olhando o crescimento ou decrescimento da grandeza, certo? Individualmente em cada coluna. Agora, a gente vai olhar, no caso, em cada coluna que não possui o x, certo? Agora a gente vai olhar uma situação em um segundo sinal. Esse sinal vai ser referente à pergunta que eu vou fazer agora, certo? No caso, a gente vai avaliar cada grandeza individualmente com a grandeza que possui o valor que a gente quer descobrir, o x, certo? Então, avaliando a coluna da grandeza gato e a coluna da grandeza tempo, a gente tem o quê? Temos que um gato e meio, ele consome, ele devora uma quantidade de alimento que a gente não sabe em 1 minuto e meio, certo? E depois a questão nos traz que um gato deve consumir essa mesma quantidade de alimento em mais ou menos tempo. Vamos lá, voltando. A gente tem que um gato e meio consome determinada quantidade de alimento em 1 minuto e meio. Beleza. E depois a gente tem que um gato consome essa mesma quantidade de alimento, que eu não sei quanto é, em mais ou menos tempo. Se vocês observarem, ele consome essa mesma quantidade em mais tempo. Por quê? A ração aqui, ela alimentava um gato e meio, certo? Em 1 minuto e meio. Então, se era suficiente para um gato e meio em 1 minuto e meio, ela vai ser
maior para um gato. Logo, essa ração que é maior para um gato, ele vai demorar mais tempo para poder consumi-la. Tudo bem? A gente tem que pensar nesse sentido. Então, pensando nesse sentido, eu observo que apareceu a palavra mais, literalmente. Ou seja, vou repetir, tá? Um gato e meio consome determinada quantidade de ração em 1 minuto e meio. E a gente deve avaliar se um gato ele consome essa ração em mais ou menos tempo. Se vocês observarem, o gato, um único gato, ele vai demorar mais tempo, mais tempo para poder consumir essa mesma quantidade de alimento. Então aqui, ó, vai aparecer um mais. Exatamente porque apareceu um mais nesse contexto. E agora a gente avalia essa grandeza peixe em relação à grandeza que possui o x, no caso, tempo, certo? Então aqui novamente temos o quê? Temos que um peixe e meio é devorado em 1 minuto e meio, certo? Então, dois peixes, ele na mesma condição, eles vão demorar mais ou menos tempo para poder ser devorado. A gente observa que, se for na mesma condição, mais tempo, certo? Então, novamente, aqui apareceu a palavrinha mágica mais no contexto da nossa pergunta, certo? E agora vocês observam que aqui temos sinais diferentes. Toda vez que a gente tiver sinais diferentes, significa que essa grandeza vai ser uma grandeza inversa. Lembrando que eu estou avaliando cada grandeza individualmente com a grandeza que possui o x na coluna, certo? Então vamos lá. Como ali os sinais são diferentes, a grandeza é uma grandeza inversamente proporcional. Então, se a grandeza ela é inversamente proporcional, a gente vai chegar aqui e vai colocar literalmente uma seta para cima, certo? E se vocês observarem aqui, ó, a gente nota que os sinais são iguais. Toda vez que os sinais forem iguais, a gente vai dizer que isso é uma grandeza diretamente proporcional, certo? Se aqui fosse um curso teórico, eu explicaria com mais detalhes. Mas o que eu estou dizendo aqui é o suficiente para a gente resolver a questão. Tudo bem? Então vamos lá. A gente nota que essa grandeza que a gente tem aí, pelo fato dos dois sinais saírem iguais, a gente tem que é uma grandeza diretamente proporcional, certo? Sabendo disso, a gente agora vai colocar todo mundo em formato de fração e resolver, certo? Então vamos lá. Como aqui é uma grandeza inversamente proporcional, isso significa que eu vou inverter minha fração, certo? Mas antes disso, eu vou me preocupar com essa fração aqui que está na coluna do x, na coluna do tempo, certo? Que é ela que possui o x. Como eu estou dizendo que é seta para baixo, eu vou apenas repeti-la, certo? Então aqui temos o quê? Vou colocar aqui mesmo. Temos 1,5 e esse 1,5 vai ficar sobre x. E isso vai ter que ser igual à multiplicação das outras frações, onde cada uma fração refere-se a uma única grandeza, certo? Então vamos lá, temos que 1,5 sobre x tem que ser igual. Vou colocar logo essa grandeza daqui e depois eu vou multiplicar pela outra invertida, né? Já que a gente tem uma seta para cima e as grandezas são inversamente proporcionais. Então, continuando aqui, eu tenho aqui que repetir esse 1,5 sobre 2 e vou multiplicar isso pelo inverso dessa outra fração que a gente tem nessa grandeza gato, certo? Então, fazendo isso, aqui a gente vai ter 1 sobre 1,5, certo? Então, só deixa eu mudar essa ponta e vamos continuar. Então, aqui a gente tem uma fração, aqui outra e aqui mais outra, certo? E se vocês observarem, agora a gente tem o quê? Uma multiplicação de frações, numerador por numerador, denominador por denominador, certo? Para facilitar, vocês ainda podem observar que o 1,5 ele está multiplicando e dividindo ao mesmo tempo. Então, simplesmente a gente pode simplificá-lo. Tchau e tchau. Ou seja, quem é que resta? Resta aqui 1,5 sobre x, certo? Igual. Aí vamos lá, quem foi que ficou no numerador? O número 1. E quem foi que ficou no denominador? O número 2. Então isso aqui é igual a 1 meio, certo? A gente passa a barra da fração e agora, para finalizar, a gente faz o quê? Meio pelos extremos, certo? Então fazendo aqui o meio pelos extremos, temos o quê? 1 vezes x, a gente nota que é x,
e depois 2, que multiplica 1,5, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente pode concluir que 1 vezes x é x, e a gente faz a multiplicação de 1,5 vezes 2, que também podemos fazer de cabeça, mas aqui eu vou preferir multiplicar normalmente, certo? Então, fazendo aqui no canto, temos o seguinte, temos 1,5 vezes 2, certo? Passando uma barra, a gente faz essa multiplicação aqui tranquilamente, que, se vocês observarem, isso vai nos dar o número 3, certo? Então, aqui, ó, 2 vezes 5, isso vai nos dar 10, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. E aqui a gente nota que tem uma casa após a vírgula, então eu observo onde é que está a vírgula desse número final que está no final dele, certo? E eu tenho que deslocar essa vírgula uma casa ou uma unidade para a esquerda. E isso vai nos dar exatamente o número o quê? 3,0. E 3,0 a gente sabe que é a mesma coisa aqui, o número 3. Então, o nosso x aqui, ele vai ser igual a 3. Ah, Dilson, mas 3 o quê? 3 minutos. E não 2 minutos, como a questão está avisando ali. Está nos dizendo no enunciado, certo? Então, aqui a gente tem que um gato, ele consome 2 peixes em 3 minutos, e não em 2 minutos, como a questão está dizendo aqui, certo? Então, essa afirmativa é falsa, tudo bem? Então, aqui temos 3 e é 3 minutos, certo? E com isso, a gente finaliza essa primeira parte da nossa assertiva, onde essa aqui vai ser a nossa resposta, certo? Então, aqui eu posso simplesmente cortar esse 2 aqui e a gente percebe que isso daqui é uma assertiva falsa, certo? Agora vamos avaliar a segunda assertiva. Deixa eu passar uma barra aqui para poder separar isso. Tudo bem? Então, deixa eu colocar nessa cor mesmo. Vamos separar essa primeira situação e vamos agora observar essa segunda situação. Na segunda situação, se vocês notarem, a questão fala de velocidade, certo? Então, a gente tem que recordar que a velocidade é uma razão, mas é uma razão que é dada como? É dada como a distância sobre o tempo, certo? Então, só por questão de recordar, a gente deve lembrar que a velocidade ou a velocidade média, ela vai ser sempre dada pela distância ou variação de distância, e isso sobre o nosso tempo, ou variação de tempo, certo? Depende do nosso contexto, tudo bem? Mas o conceito é sempre o mesmo, distância sobre o tempo, certo? Na questão, nos foi dado exatamente o quê? O valor da velocidade, certo? Ou seja, a velocidade de João é dada por 20 km por hora, certo? E a questão, ela quer saber, nesse determinado tempo aqui, ó, 1 minuto e 30 segundos, que a gente pode transformar logo isso tudo em segundos, certo? 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Só que a gente tem o quê? 60 segundos mais 30 segundos, ou seja, vamos ter literalmente 90 segundos. Mas eu vou colocar essa informação aqui, certo? Temos que o nosso tempo, a questão nos deu, que é 1 minuto e 30 segundos, certo? Então aqui eu vou preferir literalmente converter isso tudo para segundos, para não tumultuar a nossa linha de raciocínio aqui, certo? Então deixa eu escolher uma seta e aqui vamos converter isso aqui para segundos, certo? Convertendo isso para segundos, o que vamos ter literalmente? 1 minuto ele equivale a 60 segundos, né? Então vamos ter 60 mais 30. Quando a gente faz isso, o que vamos obter? 90 segundos, certo? Então aqui, ó, vamos ter 90 segundos. E é essa informação, literalmente, que a gente vai usar aqui, certo? Lembrando que, deixa eu pensar se isso é mais inteligente ou não, de que, vamos lá. Eu vou tratar isso como 90 segundos, certo?
Mas eu vou querer transformar isso em horas, tudo bem? Porque se a gente for observar daqui, ó, 1 minuto e 60 segundos para converter isso em horas, talvez vocês se enrolem. Então eu vou transformar isso em segundos e depois eu vou logo recordar o que acontece, né? Quando a gente sai de minutos para segundos e vice-versa. Mas aí a gente quer ir para horas. Então vamos lá. Na grandeza de tempo, a gente tem o quê? Temos horas. Só deixa eu tentar posicionar isso aqui melhor. Temos aqui horas, temos minutos e temos segundos, certo? Só deixa eu melhorar esse S. Temos segundos. E a gente tem que observar que toda vez que a gente desloca uma unidade para a esquerda, a gente tem que fazer o quê? Temos que dividir por 60. Por quê? Eu quero sair de segundos e quero ir para minutos. A mesma coisa quando a gente for fazer de minutos para hora, certo? A gente também divide por 60. Tudo bem? Só deixa eu ajustar esse 60. Aqui eu estou só relembrando, tá? E se a gente for fazer de hora, converter de hora para minuto, a gente faz o quê? Multiplica por 60. E se a gente for de minuto para segundo, a gente também multiplica por 60, certo? Então, tendo recordado isso, a gente vai fazer o que aqui? A gente tem, eu vou colocar aqui logo para não tumultuar, tá? A gente tem que o nosso tempo, eu consegui converter isso para 90 segundos, certo? O vídeo vai ficar um pouco longo porque eu vou explicar e vou explicar bem isso aqui, tá? Então, a gente converteu isso para 90 segundos, certo? Tudo bem? Então, temos a nossa velocidade dada em quilômetros por hora. Se vocês observarem, a unidade de tempo aí está dada em hora, é por isso que eu tenho que transformar esse nosso tempo que está em segundos em hora também, para deixar todo mundo na mesma grandeza quando eu falo em relação ao tempo, certo? E deixa eu só marcar isso daqui, porque foi um lembrete nosso, para poder fazer essa questão, certo? Deixa eu tentar também melhorar isso daqui. Deixa eu retirar esse número aqui para não ficar tumultuado e puxar essa conta. Não dá nem para fazer isso, mas tudo bem. A gente só precisa deixar uma separação aqui. Aqui deu 3,0, certo? Então vamos lá. O que eu vou fazer com esse tempo? Eu vou transformar ele agora, que está em segundos, um número lindo, bonitinho, 90. Vou transformar ele em minutos e depois eu vou transformar ele em hora, certo? Se vocês observarem, a gente vai dividir por 60 e depois por 60. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Fazendo isso aqui, vamos ter o seguinte. Vamos pegar o nosso 90 e vamos reduzir ele por 60. Reduzir não, né? Simplificar ele por 60. Dividir ele por 60. Por quê? Quando a gente faz isso, eu vou ter uma fração que representa esse tempo em minutos, certo? Então aqui a gente pode observar que esse zero já é simplificado com o próximo zero. Cadê? Perfeito. Esse zero, ele é cancelado com esse zero, certo? E a gente continua. Quando a gente continua, eu ainda posso simplificar mais, tá? Eu vou fazer logo isso aqui. Eu vou simplificar isso por 3 e isso também por 3, certo? Então, fazendo essa simplificação, vamos ter o quê? 9 dividido por 3, que é 3, e 6 dividido por 3, que é 2. Então, essa fração aí, ó, 3 meios, se vocês perceberem, vai simbolizar literalmente o nosso tempo em minutos, certo? Que se a gente dividir vai ficar 1,5, depois a gente converte, vai ficar 1 minuto e 30 segundos. Mas pouco importa. O que importa é que a gente saiu de segundos e temos essa fração aqui, literalmente agora, em minutos, certo? Então, sabendo que isso aqui está em minutos, a gente tem que converter isso ainda para uma situação que seja dada em horas, certo? Então, fazendo essa conversão aqui, temos agora o quê? Temos o seguinte, temos que dividir essa fração novamente por 60. Então, deixa eu passar logo uma barra maior aqui, certo? Uma barra menor aqui e vamos repetir. Repetir o que, Adilson? Repetir a nossa fração que a gente acabou de descobrir em minutos, que é 3 meios. E essa fração em minutos vai ter que ser novamente dividida por 60.
E aqui a gente tem o quê? Uma fração dividida por um número. E se enquadra na divisão de frações. Por quê? Porque aqui eu posso passar uma barra e colocar um oculto. Ou seja, eu vou ter uma divisão de frações. Na divisão de frações a gente faz o quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, continuando aqui, vamos repetir logo essa primeira fração, que é 3 meios, e vamos multiplicá-la pelo inverso da nossa segunda fração, que vai ser 1 sobre 60, certo? Sabendo disso, agora a gente vai fazer novamente a multiplicação de frações, tudo bem? E depois reduzir. Então, deixa eu continuar isso aqui embaixo. Pô, Adilson, que trabalho gigantesco. Na realidade, eu falei isso aqui bem mais rápido, mas como eu estou explicando detalhe, detalhe, vai ser um pouco trabalhoso, certo? Mas já já a gente termina. Põe uma velocidade 2 aí que já está acabando. Então aqui a gente vai ter o quê? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, continuando, 3 vezes 1, isso vai nos dar 3. E 2 vezes 60, ou se vocês preferirem 2 vezes 6 e repetir o zero, isso vai nos dar 120, certo? Que eu também poderia reduzir aqui, ó, por 3 e por 3, mas tudo bem. Então aqui vamos ter sobre 120, certo? E agora a gente vai simplificar isso por 3 e por 3. Como também está tranquilo, então a gente pode fazer assim, mas a gente poderia reduzir já daqui, ó, por 3 e por 3, certo? Então, fazendo essa simplificação por 3 e por 3, o que que a gente vai obter aí? Literalmente, vamos obter 1 sobre 40, não é isso? E essa fração representa literalmente o que a gente tem em horas, certo? Então, temos aqui 1 sobre 40. Por quê 40? Porque 12 dividido por 3 é 4 e a gente repete o zero. Então, 40, certo? Então, essa é a nossa fração que corresponde ao tempo em horas. Então, temos que o nosso tempo literalmente vai ser o quê? Vai ser 1/40 avos de horas. Então, para finalizar aqui, podemos concluir que o nosso tempo dado em horas é 1 sobre 40 avos, certo? Então, essa é a fração que a gente vai usar para poder resolver nossa questão. Tudo bem? Então, deixa eu marcar também aqui o tempo, da mesma forma que eu marquei a velocidade. E agora a gente só vai, literalmente, substituir na razão que corresponde ao cálculo da velocidade, certo? Só deixa... tudo bem, vou fazer aqui mesmo. Temos então que a nossa velocidade, eu vou substituir abaixo dessa fórmula aqui, tá? A velocidade é o quê? 20 quilômetros por hora, certo? E isso tem que ser igual à nossa distância, que é exatamente o que a gente quer saber, certo? E vai ficar dividido pelo nosso tempo. Só que o nosso tempo, a gente acabou de observar, ele em horas, ele é 1/40 avos de hora, certo? Então, substituindo aqui 1/40 avos e notando que, novamente, a gente tem uma espécie de divisão de fração, só que deixa eu apagar essa barra aqui, porque essa barra é a barra maior, certo? Ah, Nilson, vou fazer agora divisão de frações de novo. Não, não precisa. Por quê? Se vocês observarem, aqui a gente tem também, né, uma barra oculta e um oculto. E quando a gente faz meio pelos extremos, o que que vai acontecer? Eu vou ter d vezes 1, que vai ser d, e eu vou ter essa fração ó, vezes o 20. Beleza? Então eu posso pensar assim? Posso. Certo? Então aqui a gente tem que a distância ela vai ser igual a 20 vezes 1 sobre 40 avos, certo? E aqui a gente observa que aqui tem uma barra oculta, um oculto, isso aqui vai virar uma multiplicação de frações e vamos ter o seguinte, vamos ter que d tem que ser igual 20 vezes 1, 20. 1 vezes 40, 40, certo? Então vamos ter 20 sobre 40. E aqui, se vocês observarem, a gente pode reduzir ou simplificar, né, os zeros e depois dividir por 2 e por 2, ou seja, simplificar isso por 2 e por 2. Tudo bem? Tudo bem? Então, simplificando isso, o que que a gente vai ter? Literalmente aí, vamos ter um meio, certo? Então, aqui temos D é igual a um meio. Mas um meio de quê, Adilson? Como a gente está calculando a distância em quilômetros,
a gente deve observar que aqui a gente tem 1/2 de quilômetro, certo? Ah, mas isso não significa o quê? E daí a gente deveria relembrar a escala, né, de comprimento, onde a gente tem quilômetro, hectômetro, certo? Aí decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? E toda vez que a gente se deslocar uma unidade para a direita, a gente vai ter que multiplicar o determinado valor por quanto? Por 10. E toda vez que a gente deslocar o determinado valor, uma unidade para a esquerda, a gente quiser converter, mudando aí as unidades, a gente vai ter que fazer o quê? Dividir por 10. Tudo bem? Então, sabendo disso, deixa eu fazer essa marcação aqui porque é um lembrete também importante, certo? E aqui também. Tudo bem? E a gente continua. Continua como? A gente deve observar que ali a gente está com a grandeza em quilômetros. E a gente tem que avaliar essa grandeza em metros. Ou seja, eu estou saindo daqui de quilômetros, vou andar uma unidade, ou seja, eu vou multiplicar por 10 uma vez, depois vou multiplicar por 10 novamente, e depois vou multiplicar por 10 novamente até chegar na unidade que eu quero, que é metros. Que aqui a questão, ó, ela se refere em metros. Ou seja, se eu multiplico por 10, depois por 10, depois por 10, isso significa que eu só preciso multiplicar isso daqui por 1000. E quando a gente multiplicar isso aqui por 1000, porque 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000, certo? Então, quando a gente multiplica isso aqui por 1000, a gente vai ter, literalmente, a nossa distância, que é o pedido na questão, a nossa distância em metros, certo? Então, é como se a gente tivesse lá 1 vezes 1000, aqui a gente transforma isso em fração, certo? E 2 vezes 1. Tudo bem? Então, fazendo isso, a gente vai ter o quê? No numerador, 1000 e no denominador, 2. Tudo bem? Lembrando que, claro, que na hora da prova isso aqui seria extremamente rápido, mas aqui, como é passo a passo, então o intuito é mostrar a vocês literalmente o contexto. E aqui a gente pode dividir ou simplificar 10 por 2 e isso vai nos dar o quê? 5. Então a gente pode concluir que a nossa distância pedida na questão, quando a gente divide isso aqui vai dar 5 e a gente repete os dois zeros. Ou seja, isso vai nos dar 500, literalmente 500, só que 500 o quê? 500 quilômetros, certo? E com isso, a gente literalmente finaliza essa questão, porque a gente pode agora avaliar as duas assertivas. Tudo bem? Só deixa eu ajustar isso aqui, perfeito. As duas assertivas. E se vocês observarem, essa assertiva, ela é o quê? Verdadeira. Certo? E com isso a gente consegue descobrir o nosso gabarito. Ah, Deus, essa questão deu trabalho, sim. A gente pode dividir até ela em duas questões aí, mas foi muito legal, certo? Muito bem elaborada. E aqui a gente finaliza mais uma questão, onde o nosso gabarito vai ser letra C. Apenas a assertiva 2 é verdadeira, certo? E com isso a gente finaliza mais uma questão. Caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado!